Vamos entender o que significa esse ponto A10. Esse par ordenado aqui, olha, 10 é um par ordenado. Ordenado por quê? Porque tem uma ordem. E a ordem é, o primeiro valor é o valor do x, e o segundo número que aparece é o valor do y. E onde é que ficam esses números? Esses números aqui, eles vão aparecer num sistema de coordenadas cartesianas. O eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y. No meio dos dois, esses dois eixos são numerados, né? Recordando. Aqui é o ponto zero, tanto para x quanto para y. O primeiro número à direita é o 1, o segundo à direita é o 2, o terceiro à direita o 3 e assim por diante. Do outro lado, nós temos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. O eixo y também é numerado. Para cima vem os números positivos e abaixo vem os números negativos. Então, o primeiro número é menos 1, o segundo menos 2, o terceiro menos 3 e assim por diante. Se eu pedir para você marcar um ponto B qualquer e marcar, por exemplo, o ponto 4 e 1, esse 4 é do x, então você chega até o 4 do x que é aqui, e aí você vai subir nessa linha até encontrar o y valendo 1. Então, o y valendo 1 sai daqui. Então, aparece uma linha pontilhada que vai encontrar com esse 4 aqui do x. Então, esse aqui é o ponto B. Então, esse 4, 1 nada mais é do que um endereço. O endereço do ponto B, ok? E o ponto A, 1, 0. Esse 1 é do x. Então, 1 do x é aqui e ele vai encontrar o ponto 0 do y. Gente, o ponto 0 do y não sobe e nem desce, porque se subir chega no 1, se descer chega no menos 1. Então, ele é exatamente aqui. Esse é o ponto A10. Então, isso é só uma recordação. Mais uma. Vamos supor que eu estou pedindo para você marcar aqui o ponto menos 2 e 4. Menos 2 do x, aqui. Então, nesta linha, você vai subir até encontrar a direção do y, que vale 4. Então, direção do y valendo 4, onde as duas linhas se encontram, formam o ponto, e o endereço do ponto é o endereço do ponto C. Então, só recordando isso aqui, vamos voltar para a nossa circunferência trigonométrica. Então, como nós temos que o raio é 1, então essa distância que vai do centro até aqui é 1. Portanto, o x é 1. O x é 1. E o y é 0, porque não subiu e nem desceu. Então, esse é o ponto A, 1, 0. Aí, ele está falando aqui que tem medida positiva no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é o sentido assim, ó. Saiu do ponto A, porque está falando que tem origem no ponto A, tá vendo? Então, origem de onde sai? Sai daqui do ponto A e vai caminhando. Eita. Vai caminhando. Para onde? Se caminhar para cima, é sentido anti-horário. É contrário ao ponteiro do relógio. Por isso é sentido anti-horário. Se ele andar no sentido anti-horário, a gente diz que é medida positiva. Mas isso é só o sentido. Se andar no sentido horário, que é aqui para baixo, né? Aqui para baixo, então é sentido negativo, é medida negativa. E aí eu coloquei uma ilustração aqui também para mostrar isso, tá? Então, olha o ponto A, 1, 0. Se subir, é sentido positivo, se descer, é sentido negativo. Ou seja, a gente vai encontrar arcos com sentido positivo. E aqui para baixo, arcos com sentido negativo. É isso que está falando.